Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta tarde, por esse momento tão especial na tua presença, por esse culto, onde nós queremos compartilhar da tua palavra, Senhor. Obrigado já pelos louvores que tivemos. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é real no nosso meio. Eu, Deus, possa falar ao nosso coração e usa-me como instrumento nas tuas mãos. Eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu não tenho outro Deus. Nós não temos outro Deus que não seja o Senhor. Portanto, Pai, fala profundamente ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Decisão, um grande desafio de viver para Deus, de viver para agradar a Deus. E aqui Daniel, uma situação muito interessante, porque o seu país, Israel, tinha sido atacado, sitiado, pela Babilônia, pelo grande rei Nabucodonosor. E ele e mais alguns jovens, eles são resgatados, são trazidos, na verdade, como servos daquele novo reino que tomava conta agora de Israel. E diante da situação, a gente percebe alguns pontos. Eu queria compartilhar com vocês pelo menos uns 8 pontos, bem rápido. Primeiro, ele resolveu firmemente, uma decisão firme, com convicção. Ele tomou uma decisão: eu não quero me contaminar. Ele estava num país, ele era escravo daquele rei, estava numa situação de certa forma tranquila, porque ele foi escolhido entre tantos jovens para poder estar servindo diante do rei. Mas ele tomou uma decisão, ele resolveu firmemente, com firmeza no seu coração: eu não quero me contaminar. Pastor Natalino, nesse início do ano, na passagem do ano, ele falava sobre ser um ano de restituição. Mas ele falou que essa restituição tem a ver com a minha decisão. Eu decidi agradar a Deus, de eu tomar a decisão de seguir o que a palavra de Deus me orienta. Como eu disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a minha escolha, a minha decisão tem a ver com a bênção do Senhor na minha vida. Deus, Ele é abençoador, sempre. Mas Ele vai me abençoar se eu realmente o servir. Ele vai me abençoar se realmente eu estiver debaixo da vontade dEle. E Daniel, longe da família, longe dos líderes espirituais, ele tomou uma decisão: eu quero agradar a Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui é que não se contaminar com aquela cultura significava não se misturar, não fazer parte. Ele estaria morando naquele novo país, na Babilônia, com cultura totalmente diferente. Eles adoravam ídolos, era uma coisa totalmente diferente do que ele vivia. Mas ele tomou a decisão: eu vou viver nesse lugar, mas eu não vou fazer parte disso, eu não vou me misturar, porque eu creio num Deus poderoso, um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos, e eu vou servir ao meu Deus. Independente do que o mundo pregue, independente do que está acontecendo à minha volta, eu quero servir a Deus. Eu tomei a decisão: não me contaminar, não vou me deixar levar. Estou longe dos meus pais, estou longe dos meus líderes, mas Deus está comigo. Olha que convicção. E era jovem, provavelmente por volta de 17, 18 anos, mas ele tinha uma convicção: eu quero agradar a Deus. Terceiro lugar, eu vejo aqui também Daniel e esses 4 amigos, depois a gente vai verificar que os 3 amigos eram 4 esse grupo. Eles agiram com ousadia. No versículo 8, no finalzinho do versículo 8 do capítulo 1,
Diz assim: então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9, vamos até o 14. Olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Ele foi ousado. Primeiro ele pediu para o chefe, aquele oficial que estava encarregado de cuidar de todos aqueles jovens. O chefe falou: não posso, se a aparência de vocês parecerem mais fracas, mais débeis, com aparência de doentes, o rei pode me matar. Mas ele tinha uma convicção: não, eu quero agradar a Deus. Então ele falou: olha, o cozinheiro-chefe, o que estava responsável, falou: olha, eu tenho uma ideia aqui, vê se você me ajuda. Durante 10 dias, ao invés de comer a comida do rei, o vinho do rei, eu quero você nos sirva legumes e água, por 10 dias. Ao final dos 10 dias você vê como é que nós estamos, e aí você toma a decisão. E o texto bíblico diz que ao final dos 10 dias, eles estavam com aparência melhor do que todos os outros jovens. Ele tinha convicção, mas ele tinha ousadia. E sabe, amados, para você obedecer a Deus, você tem que ter ousadia, porque sempre vai aparecer situações para você não fazer a vontade de Deus. Não faça isso, na mímica foi representado: isso aí é coisa de igreja, não, deixa para lá, vai curtir a vida, vai aproveitar. Mas Daniel, ele tinha uma convicção: eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Em quarto lugar, Deus, ele concedeu a Daniel misericórdia, compreensão. Na verdade, ele caiu na graça. E uma das coisas que a gente tem experimentado quando serve ao Senhor é cair na graça do Senhor, mas também cair na graça das pessoas. Eu comecei a trabalhar bem cedo, e eu fui trabalhar numa empresa grande com 15 anos, em 1981, uma exportadora de café. E eu estava ali trabalhando, eu era um office boy, era um garoto, mas eu fiz amizade com as secretárias, e eu caí na graça. As meninas gostavam de mim, e eu procurava fazer sempre o melhor. Tudo que eles pediam para fazer, eu estava à disposição, porque eu tinha aprendido isso com meu pai, mas também eu tinha aprendido que o servo do Senhor, eu era recém-convertido, e eu tinha aprendido que o servo do Senhor, ele tem que ser o melhor. Aonde ele estiver, ele tem que fazer a diferença. Eu me lembro que eu trabalhava, eu era adolescente, e na igreja que eu me converti lá em São Vicente, e tinha um grupo, era a União dos Adolescentes, e eu era o secretário dos adolescentes. E nós tínhamos proposto fazer um evangelismo lá no centro de São Vicente, na Praça Barão do Rio Branco. Faz tanto tempo que a Praça Barão não era fechada como é hoje, os carros passavam ali, e nós íamos fazer um evangelismo, e precisávamos fazer um pedido para a prefeitura, para o órgão responsável. E aí eu pedi para a secretária preparar, eu era o secretário, preparar a carta. Máquina elétrica, máquina de escrever, tem gente que não sabe o que é isso, mas máquina de escrever, ela preparou o nosso nome, peguei uma carta timbrada da igreja, elas fizeram, e tudo isso, as meninas nem eram crentes, mas eu caí na graça.
Sabe, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, não é que você é perfeito, é o santo, é o cara. Não, você tem lutas, você tem limitações, você tem dificuldades, você tem momentos difíceis, você erra, nós erramos, mas o Senhor faz com que você caia na graça. Eu já contei isso aqui, né? Mas o meu chefe, ele pedia para mim fazer a fezinha lá no, não sei se era loto, o que era, na lotérica. E tinha uma lotérica muito grande na Praça Mauá. E naquela época não se pagava conta em lotérica, só fazia jogo. E eu lá, crente, falava de Jesus para todo mundo, estava no fogo, né, falando de Jesus. Devia estar acumulado lá a fé, lá o jogo. E eu lá na fila, na calçada, com uma vergonha. E eu prometi para mim mesmo, vai ser a última vez que eu faço esse negócio aqui. Não é para mim, eu não creio nisso, eu não acredito em jogo, e eu vou falar com o meu chefe. E eu fui falando sozinho na rua, eu vou falar assim, assim, assim. Quando eu cheguei para falar com o cara, moleque de 15 anos, falar com o chefe, primeiro emprego, eu fui para o banheiro. Não deu dor de barriga não, fui orar. E eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos, eu creio que isso é um mau testemunho. E aí chegou um momento que eu fui conversar com o chefe, e falei, chefe, poxa, você sabe, eu sou cristão, eu sou evangélico, esse negócio de fazer jogo não pega bem, eu não acredito nisso, você sabe que eu estou à disposição, eu trabalho aqui com maior vontade, mas por favor, me libera desse trabalho, que não era nem trabalho da empresa, era um favor que eu fazia para ele, né? E ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei, o cara ficou sério, não gostou. Mas eu sei que passou o tempo e a gente foi trabalhando, e naquele ano ele saiu de férias. Ele foi lá para o sul, e ele trouxe presente para todos os amigos, funcionários. E ele trouxe várias garrafas. E aí o pessoal foi entregando para o pessoal, e entregou para mim também. E eu fiquei com aquela garrafa na mão, aquele pacote na mão. Eu falei, meu Deus, o que será que tem aqui dentro? Aí o pessoal foi abrindo, esse vinho é bom, é vinho. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não bebo. Aí, por último, o pessoal ficou me olhando, eu fiquei por último para abrir o pacote. Quando eu abri o pacote, era um suco de uva. O cara, ele trouxe vinho para todo mundo. Para mim, ele trouxe um suco de uva. Ele não imagina como eu fiquei feliz. Eu acho que eu demorei 1 ano para tomar aquele suco. Deixar aquele suco lá em casa como um troféu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me honrou. E muitas vezes você tem que ter ousadia para pedir, ousadia para chegar diante das pessoas, ousadia para dizer não. Porque o pecado, ele vem de uma forma agradável, não é uma coisa ruim. O pecado não é feio, é bonito. Mas não é uma coisa que te repele, não, te agrada. Mas você que deseja servir ao Senhor e fazer a vontade do Pai, você tem que ser ousado e dizer não para o pecado. E aí você cai na graça das pessoas, você cai na graça principalmente do Senhor. Em quinto lugar, eles faziam a diferença. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mudaram o nome deles. No versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos ou mais fortes do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Eu fico imaginando como todo adolescente, mesmo naquela cultura, tantos anos antes, os caras tiram barato um do outro, põe apelido, faz bullying. E eu fico imaginando os caras comendo legumes durante 10 dias e bebendo água, e a rapaziada comendo a picanha do rei, o vinho do rei, comendo a comida, que era do palácio, e os caras comendo salada. Eu imagino a gozação, mas eles tinham um alvo, eles queriam agradar a Deus. Mas por que comer legumes e beber água?
foi a direção que Deus deu. Alguns dizem, que porque legumes é criação de Deus, não era oferecido aos ídolos, mas o fato é que Deus que deu a ideia, e deu certo. Ao final dos 10 dias, eles estavam mais fortes, mais saudáveis, mais bonitos do que todos os outros jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há uma proposta no nosso coração em agradar a Deus, em ser fiel no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, aonde nós vivemos, o Senhor nos honra, e Ele nos faz que a gente faça a diferença, que a gente se destaque, porque é isso que o Senhor faz. Ele levanta o seu servo. Podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades, mas a decisão de agradar a Deus vai me fortalecer, e eu vou parecer mais saudável, mais bonito. Por isso que eu sou bonito assim. Dizem algumas pessoas. Minha mãe falava, minha esposa. Em sexto lugar, havia um plano maior em tudo isso. Saiba de uma coisa, meu irmão, eu li esse texto e Deus estava falando no meu coração: existe um plano maior para a tua vida. E eu creio que essa palavra é profética. Existe um plano maior para você. Não é simplesmente eu vou à igreja, poxa, esse calor. Eu passei agora há pouco lá na ponta da praia, a praia estava lotada, o pessoal pegando um barco ali na ponta da praia e tal, e eu estou indo para a igreja. Parece que é coisa de louco, mas saiba que a tua decisão de buscar a Deus, olha, você não tem noção. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não desceu no coração, ou subiu no coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que você não ouviu nada parecido, você não viu nada igual, e você ainda não sentiu nada igual do que Deus tem preparado para você. Você pode dizer, mas isso aí está falando da eternidade, está falando do céu. Sim, mas aqui na terra a gente já pode desfrutar das bênçãos e dos milagres que o Senhor tem preparado para nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não percebeu as grandes bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E o plano maior é o seguinte: na leitura do texto, diz que aqueles jovens, eles iam ficar durante 3 anos, sendo tratados, cuidados lá no palácio, e estudando, e ao final dos 3 anos, ia ter um teste. E nesse teste, quem ia executar era o próprio rei. E todos os jovens iam passar diante do rei, e ele ia fazer um teste de saber da cultura, do conhecimento, do que esses jovens eram capazes. E no versículo 18 e 19 diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Aleluia! Havia um plano maior. Nesse exame feito, eles se destacaram. O Senhor deu graça a eles, o Senhor deu inteligência, o Senhor deu sabedoria, e eles se destacaram diante de todos aqueles jovens, em não se contaminar, em não se envolver com aquilo que aquele mundo pregava para eles. Eles estavam ali com a convicção: nós vamos continuar servindo a Deus, vamos fazer o que tem que ser feito, mas o nosso Senhor é que domina a nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Em 7º lugar, estou terminando, penúltimo ponto. No versículo 20, diz assim o texto, Daniel 1:20: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
O Senhor fez coisas grandes, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Eu queria ler com você, pode deixar anotado aí, Daniel, marcado, mas lá em Isaías, no capítulo 64, Isaías 64, 4, profeta Isaías, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus como o nosso, que trabalha pelas nossas vidas, trabalha para aqueles que esperam nele. Como Daniel, temos exemplo desses jovens, que já não eram tão jovens, já estavam mais maduros, mas que eles esperavam no Senhor, eles confiaram no Senhor, e Deus trabalhou. Deus, Ele vai à nossa frente, Ele que peleja por nós, meu irmão. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas, é Ele que dá direção. E todas as vezes que eu quero tomar a decisão segundo os meus conceitos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu me arrebento. Mas quando eu tomo a decisão, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Daniel, ele decidiu: eu não quero me contaminar. E ele foi firme, não foi uma decisão assim, meia boba, de qualquer maneira, não, ele tomou uma decisão firme no coração: eu não vou me contaminar com este mundo, eu vou ser sério com meu Deus, não importa que eu esteja longe da família. Esse texto aqui, o livro de Daniel, é um livro que nós damos muito para adolescentes, né? Porque tem muito a ver com aquilo que o adolescente passa, com as decisões que ele tem que tomar, com o mundo que o cerca. E eu sempre gosto de falar para eles que nós teremos dificuldades, nós teremos lutas, mas que vale a pena obedecer ao Senhor. Eu sou prova disso. Não que eu seja perfeito, não que eu seja o melhor, mas o fato de, na minha adolescência, na minha mocidade, na minha juventude, eu obedecer a Deus, muitos milagres aconteceram, e eu deixei de experimentar um monte de porcaria que os jovens que não serviram a Deus da minha época, os meus amigos da época de escola, eles não provaram. Vou completar agora dia 15, 31 anos de casado. Desses meus amigos, muitos separados, muitos com a vida destruída, já indo para 3, 4 casamentos, mas porque eles não tomaram a decisão, eles decidiram não buscar a Deus, e eu tomei uma decisão. O Senhor teve misericórdia da minha vida, eu quero servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é o texto bíblico que está dizendo: Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você se você confiar nele. E por último, 8º ponto, algo específico, um ministério na vida de cada um. No versículo 17 diz o texto lá de Daniel 1,17: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Assim como esses jovens que decidiram agradar a Deus, tiveram algo específico, um ministério nas suas vidas, foram um instrumento de Deus ali naquele país, um país idólatra, um país que tinham vários deuses, feito por mãos de homens, mas ali eles se destacaram. E esse próprio Nabucodonosor, ele pôde levantar um decreto dizendo que só adorariam o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, porque eles decidiram agradar ao Senhor. E eu creio que da mesma forma como foi com Daniel, o Senhor tem para cada um de nós um ministério. Ele tem algo para a tua vida, aonde você trabalha,
aonde você vive, na tua família. Eu já contei isso, mas eu me converti em 1981. E eu tinha uma avózinha que era crente, a avó Hilda, a mãe do meu pai. E essa avózinha me levava para a escola dominical quando criança. Não só eu, todos os primos. Eu tenho mais de 40 primos, família grande. Mas eu tomei uma decisão, eu me converti. O Senhor entrou no meu coração. Sabe o que aconteceu? A minha família toda não eram convertidos. A minha irmã se converteu, sou eu e minha irmã. O meu pai e minha mãe se converteram. Meus avós maternos se converteram, meu avô, minha avó. Depois conheci a Mica, nós nos casamos. E o meu sogro nunca querendo vir na igreja, minha sogra já havia se convertido também. E um dia, numa terça-feira, o meu sogro veio no culto de oração e ele se converteu, o culto que eu estava pregando. O meu cunhado, se converteu, os meus tios se converteram. Meu irmão, a minha família toda veio se convertendo. Porque um dia eu tomei uma decisão, um garoto de 15 anos. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu queria esse Deus. A minha vida estava um caos. Com 15 anos, eu tinha um vazio no meu coração. Não conhecia nada da vida, não tinha experiência nenhuma. Mas havia um vazio, eu estava tremendamente angustiado. E Jesus, Ele entrou na minha história e mudou a minha vida. E por conta disso, Ele mudou a história da minha família. Eu tenho primos crentes servindo ao Senhor no Brasil todo, porque um dia eu tomei uma decisão: eu quero servir a Deus. Eu resolvi firmemente do meu coração não se contaminar. E sabe, amados, a decisão de viver para Deus, ela muda toda a trajetória da nossa vida. É interessante que em meio às circunstâncias adversas, Deus é contigo, né? E não perca as oportunidades de agradar a Deus. Virão oportunidades de desagradar a Deus, muitas virão. Mas não perca a oportunidade de agradar a Deus, de ser fiel ao Senhor, de vir aos cultos, de ler a palavra, de orar. Virão adversidades, muitas adversidades virão, para que você não leia a palavra, para que você não venha no culto. Eu não vou porque está muito calor, eu não vou porque está muito frio, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está sol. Sempre vai ter algum lance para você não vir à igreja. Eu não vou porque eu estou muito cansado, eu não vou porque eu estou descansado, então vou passear. São opções, mas a decisão de viver para Deus é maravilhosa. E olha, mudaram os nomes desses jovens, mas não conseguiram mudar os seus corações. Olha que lindo. Eles mudaram o nome, cada um tinha um nome segundo a cultura daquele país, mas o coração deles não foi mudado, não foi transformado, porque eles criam e confiavam no Senhor. Olha lá, Daniel, que significa Deus é meu juiz, mudou para Beltesazar, que significa príncipe de Bel, de um deus deles lá. Ananias, que significa Jeová é misericordioso, se transformou em Sadraque, amigo do rei. Misael, quem é como Deus, se transformou em Mesaque, quem é como Acu, Acu era o deus da lua. Azarias, que significa Jeová é o meu socorro, mudado para Abednego, que significa servo de Nego, do deus Mercúrio. Mudaram o nome deles, mas não mudaram os seus corações. Sabe, um ladrão, ele pode vir e roubar o teu celular, roubar o teu relógio, roubar o carro, roubar a tua casa, mas ele não pode roubar o que está no teu coração. Mesmo o ladrão, safado, miserável, diabo, que é ladrão, veio para matar, roubar e destruir, se você estiver firmado no Senhor, Ele não pode te roubar, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, queridos? E me chama a atenção, eu estava lendo esse texto, que eles viviam, o país de Israel, Judá exatamente, eles eram da tribo de Judá, esses meninos, eles estavam num momento terrível. Lá em Jeremias, que era o profeta dessa época,
Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, né? E a gente imagina por que ele era um chorão. Porque o povo estava numa miséria. O povo tinha optado em pecar, em não agradar a Deus. E por consequência do pecado do povo, Israel foi sitiado pelo rei Nabucodonosor. O texto diz lá em Jeremias 7,16 até o 19, eu quero terminar com esse texto. Tu, pois, Deus falando, tu, pois, não intercedas por este povo, falando a Jeremias, o profeta, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha a situação do povo. O profeta, ali naquela situação, clamando pelo povo, tem misericórdia, e Deus fala para ele: não vou te ouvir. Não adianta você interceder, não adianta você levantar um clamor por esse povo, não me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Amados, quando eu li esse texto e ontem eu estava orando, me veio um temor muito grande. Aqui é a família, olha que coisa. Aqui está falando da família reunida para desagradar a Deus. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazer oferendas a um Deus que não é o nosso Deus. E por conta disso, isso trouxe desagradou o nosso Deus. E Daniel, no versículo 1, do capítulo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Senhor lhes entregou nas mãos do inimigo. Vivemos uma outra época, é lógico, estamos na graça, mas o pecado, diz a palavra, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu queria orar, como Daniel e seus amigos que decidiram não se contaminar. O que tem te contaminado, querido? O que tem contaminado a tua família, o teu lar? O que tem te impossibilitado de obedecer a Deus? O que tem te contaminado? Os olhos, as ações, a própria vida, o dia a dia? Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Não se contaminar. Nas coisas mínimas. O que tem? Não vai fazer mal. E você vai abrindo portas. Aquele filme pornográfico que você assiste na tua casa, que está abrindo portas. Aquele site que você tem entrado, está abrindo portas. Você não percebe a confusão que está na tua casa? Que portas você está abrindo? Nas tuas ações, no teu testemunho, na tua vida. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar as boas ações e as más ações. Me veio muito temor no meu coração, porque a minha decisão
ela tem a ver com as minhas consequências. É a grande lei da Bíblia, a lei mundial, a lei universal, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E quando eu li esse texto, o meu coração se encheu de temor, e eu clamei pela minha vida, eu clamei pela minha família, eu clamei pelos meus filhos. O que tem me contaminado e impossibilitado de fazer a diferença diante desse Deus? Não sei de que maneira Deus falou ao teu coração, mas eu queria que nós fechássemos os olhos, por favor. E se você deseja apresentar algo da tua vida diante do Senhor, Ele conhece o teu assentar e o teu levantar. E se você deseja apresentar algo que você entende que precisa de mudança, que precisa de conserto, vai ficando em pé no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, ao ouvir a Tua palavra, eu quero, Senhor, tomar a decisão de agradar ao Senhor, de tomar a decisão que agrade o Teu coração. Mas para isso, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me oriente, que o Senhor me dê forças para obedecer a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, querido, exalte ao Senhor, porque Ele está nos dando essa oportunidade de acertarmos situações, de fecharmos as brechas, de organizarmos o nosso lar, a nossa família, as nossas decisões, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa fazer milagres, no nome de Jesus. Aleluia, te adoramos, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito milagres. O Senhor tem falado aos nossos corações que seria, Pai, um ano de celebração, um ano de adoração, um ano de restituição, mas também, Senhor, seria um ano de escolhas, de decisões. E nós estamos tomando a decisão, Senhor, de te agradar, de te servir, de andar nos teus caminhos. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia.